Urgente, o Flamengo está muito perto de anunciar a contratação do meio-campista colombiano Jorge Carrascal, que pertence ao Dinamo de Moscou, time do futebol russo. Aliás, informação trazida em primeira mão pelo companheiro Mauro César dá conta de que o clube russo aceitou reduzir a pedida em 1 milhão de euros, ou seja, mais de 6 milhões de reais. Carrascal é bom? Será uma boa contratação do Flamengo? Bom, a gente vai destrinchar aqui o futebol do jogador colombiano, mas vale dizer que essa contratação, de acordo ainda com o companheiro Mauro César, deve ser anunciada durante a disputa da Copa do Mundo de Clubes, ou seja, é iminente o anúncio dessa contratação. Roda a vinheta. Tentou dar o contrapé, bateu no zagueiro, voltou, para aqui, inventou, é gol! Salve, salve pessoal, deixe seu like neste vídeo, inscreva-se no canal caso você não seja inscrito, a gente fala muito sobre Flamengo por aqui e claro que a gente tem de repercutir essa informação trazida em primeira mão pelo companheiro Mauro César sobre a iminente contratação do meia colombiano Jorge Carrascal, de 27 anos de idade. O Flamengo, inclusive, num processo de negociação que é absolutamente normal, conseguiu fazer com que os russos diminuíssem a pedida, o valor da pedida, em 1 milhão de euros. Ou seja, torna-se factível a chegada, do ótimo meia colombiano. Ele é um meio-campista, pessoal, não é ponta esquerda. O Carrascal é um meio-campista, jogou assim, aliás, no River Plate, um jogador muito elogiado pelo grande técnico do River, Marcelo Gallardo, que o dirigiu na primeira passagem dele pelos Milionários de Buenos Aires. Então, assim, é uma excepcional contratação para o Flamengo, é um jogador que chega finalmente para ser o reserva, o tão falado reserva do Georgian de Arrascaeta. Sempre lembra você que este vídeo tem um oferecimento da BandBet. Você que gosta de fazer a sua fezinha, não conhece o site bandbet.bet.br, meu camarada? Então você não sabe o que está perdendo. Acesse agora o site bandbet.bet.br, apontando a sua câmera para o QR Code que aparece na tela. Aí você terá acesso, você vai fazer o seu login, evidentemente, ou vai criar o seu login para se divertir na BandBet e terá acesso às melhores oportunidades do mercado. E claro que a BandBet está junto com o Mengão nessa disputa da Copa do Mundo de Clubes. Aliás, amanhã tem uma pedreiraça para o Flamengo, a partida contra o Chelsea na Filadélfia, a partir das 3 horas da tarde, no horário de Brasília. Sem dúvida nenhuma, é o jogo mais difícil do Flamengo nessa fase de grupos e claro que a BandBet terá as melhores oportunidades do mercado para você com BandBet Multiplica, tá? O que é o BandBet Multiplica? É uma combinadinha que eu sugiro a você, vai estar na capa do site da BandBet, com odds exclusivas no mercado, ou seja, odds sem iguais no mercado de bet para você. Então aponte sua câmera para o QR Code que está na tela e venha se divertir na BandBet. BandBet, um lance, infinitas possibilidades, jogue com responsabilidade, é só para maiores de 18 anos. Retomando o assunto principal deste vídeo, o Carrascal, gente, como eu disse, é um jogador de 27 anos que serve à seleção da Colômbia, mesmo estando escondido no futebol russo. Ah, Bernardo, então como é que você sabe que o Carrascal é um grande jogador? Basta tê-lo acompanhado no River Plate, na passagem dele pelo clube sul-americano. Inclusive, ele disputa a semifinal de 2020 contra o Palmeiras, a partida disputada em Avejaneira, que o Palmeiras vence por 3-0, mas no início daquele jogo, o River Plate dominou completamente a equipe brasileira, com o Carrascal sendo determinante para isso. Inclusive, ele perdeu uma oportunidade incrível, naquela partida, quando o jogo ainda estava empatado por 0-0. O Carrascal não é um goleador necessariamente, tá? Não espere dele muitos gols e não espere dele também que seja um jogador que vá à linha de fundo. Não é essa a dele, tá? Ele é um jogador de construção de jogada, tá? Então ele é o reserva ideal para o Arrascaeta. E em pese o fato de o Arrascaeta hoje estar jogando mais avançado. Não é à toa que ele é artilheiro do Campeonato Brasileiro e já deixou a marca dele na estreia rubro-negra na Copa do Mundo de Clubes, marcando contra o Esperance da Tunísia no posicionamento de centroavante, Então esse é o posicionamento
dele atualmente no time do Flamengo. Nenhuma novidade. Aliás, com o Jorge Jesus, ele jogou também nesta posição. Pouco mais avançado, tendo muitas oportunidades de chegar na área, né? Jogar dentro da área e marcar os seus gols, principalmente com a perna direita. Então, assim, com o Carrascal, o Arrascaeta ganhou uma sombra, tá? Quando não estiver apto, o Flamengo estará muito bem servido desse jogador colombiano, tá? É um jogador decisivo, embora não marque muitos gols. A gente olha, por exemplo, o De La Cruz, é um jogador que fisicamente tem suas questões, é evidente, eu não vou discutir isso, mas é um jogador que não participa necessariamente com assistências e gols na equipe do Flamengo, né? Um jogador que gera o jogo a partir da saída de bola, tá? Então não é aquele cara que é um olhador, não é um cara que dá muitas passes para gol, mas é um cara que a partir do campo defensivo, com passes verticais, consegue gerar muito jogo, né? Então essa é a observação principal que eu faço em relação ao Carrascal, que atua um pouco mais avançado em relação ao jogador uruguaio, tá? Então assim, a passagem dele pelo River Plate foi espetacular. O Galhardo, inclusive, se manifestou quando ele saiu, dizendo que o Carrascal é um jogador completo, né? Espetacular. Então assim, a gente verá no futebol brasileiro um atleta diferenciado. Acho eu que o Arrascaeta seguirá sendo titular, eles podem coexistir em campo, podem jogar juntos, mas, até porque o Arrascaeta é mais jogador do que o Carrascal, mas não é uma diferença tão grande, não existe um abismo de desempenho entre ambos os jogadores. Então assim, eu saúdo essa contratação que, como disse o Mauro César, é iminente, tá? Essa chegada do jogador é iminente, ou seja, está às portas de acontecer, e aí é mais uma comemoração para a torcida do Flamengo em meio à disputa da Copa do Mundo de Clubes. Lembrando, como eu disse, o Flamengo enfrenta nesta sexta-feira o Chelsea, né? Time inglês, às 3 horas da tarde no horário de Brasília. Estarei, inclusive, na transmissão da rádio Band News FM. E, gente, assim, é preciso ter pé no chão, tá? Não pode ter soberba, mas os times sul-americanos estão bem contra os europeus. O Fluminense fez uma grande partida, por exemplo, contra o Borussia Dortmund, não ganhou o jogo, é verdade. Não é por causa disso que todo jogo vai ser assim. Aliás, o Chelsea é o adversário mais complicado que um brasileiro pode enfrentar nessa fase de grupos, à exceção, claro, da partida entre Botafogo e Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain hoje é o melhor time do mundo, pelo menos em desempenho, e claro que o Botafogo vai ter muita dificuldade, mas esse time do Chelsea é muito bom. É melhor do que o Porto, que foi adversário do Palmeiras, é melhor do que o Borussia Dortmund, que foi adversário do Fluminense. Então, assim, o normal é o Chelsea ter mais a posse de bola, ter mais a iniciativa nesse jogo, e eu espero de verdade que o Luiz Araújo jogue no posicionamento dele pelo lado direito, aberto pelo lado direito, que é o setor no campo em que ele se sente melhor. Beleza, pessoal? Deixe seu like neste vídeo, saudações, até a próxima e tchau, tchau.